Êxodo capítulo 25, iremos ler versos de 1 a 9 e depois Êxodo capítulo 35, de 4 a 9. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o ensino bíblico, sobre como ofertar a Deus. Como ofertar a Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, logo hoje que eu trouxe um visitante, o senhor vai falar de dinheiro? É hoje. A comercialização da fé sempre existiu e sempre existirá, em todas as religiões. No Espiritismo, tem mãe de santo que devolve seu marido em 7 dias. Se não devolver, ela devolve o dinheiro. Essas pseudos igrejas evangélicas que tem por aí, elas fazem tudo para tomar dinheiro das pessoas. Prometendo e enchendo as pessoas de vã esperança. Esse é um assunto que a gente tem que tratar. Porque um dos pontos da reforma, os reformadores se levantaram contra a venda de indulgências. A Igreja Católica Apostólica Romana estava construindo no Vaticano aquela igreja que tem lá até hoje, a Catedral de São Pedro. E para arrecadar dinheiro, a igreja inventou um negócio chamado indulgência. Ou seja, mesma coisa que estão fazendo hoje. Só que lá é o seguinte, tinha oferta para todo tipo de pecado, para todo tipo de gente. Se o sacerdote cometesse um pecado com a freira, tinha um valor. Eles chegaram a vender até a transmigração de almas do inferno para o céu. E Tetzel dizia, quando a moeda cai no fundo do gasofilácio, na hora que a moeda bater no fundo do cofre, a alma pula para o céu. Do inferno para o céu. É desse jeito. Então quando você vê o chapéu de couro aí, subindo um monte, vendendo travesseiro, vendendo meia, isso aí não é coisa nova não, irmãos. E nós precisamos enfrentar isso, com o ensino da palavra de Deus. Pequenas igrejas, grandes negócios. Você nunca viu isso? Jesus é o caminho, mas a igreja cobra o pedágio. Ouviram isso não? O cara dizer para você, você é daquela igreja, você está dando dinheiro agora para pastor lá? Você está dando dinheiro para pastor? Se a gente for aí perguntar no ambiente, ser igreja e ser pastor hoje é ser comerciante. E pastor é aquele que engana as pessoas para tomar dinheiro das pessoas. Ser pastor hoje é ser impostor, é ser bandido. E tem muita imobiliária aí que não aluga imóvel mais para a igreja e para pastor. Agora, irmãos, nós temos que voltar para a Bíblia. E eu quero conversar com vocês sobre ofertas. Há 2 tipos de ofertas na Bíblia, estabelecidas por Deus. Aquelas ofertas que são obrigatórias. Que a gente não discute, a gente dá. A gente entrega, porque não é nosso, é dívida. O dízimo, por exemplo. Se você for para Levítico, capítulo de 1 a 7, tem lá várias ofertas cruentas que Deus estabeleceu, e o povo tinha que oferecer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Era oferta o quê? Obrigatória. Mas Deus trabalha também com ofertas não obrigatórias, específicas. E os princípios que estão baseados, as ofertas específicas, estão presentes tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento. A igreja é a mesma, o Deus é o mesmo. Deus não tem um jeito de ser ofertado no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento é diferente. Tem uns iluminados aí que agora esse negócio de dízimo é coisa da lei. Vamos lá. Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover, para isso dele recebereis a minha oferta.
Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, vamos ler juntos, 8 e 9? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Vamos parar aqui. Se você for caminhar no texto de Êxodo, vamos caminhando para você ver, lá no capítulo 35. Porque há, entre o capítulo 25 e o capítulo 35, um incidente. O incidente do bezerro de ouro. E Deus diz assim: olha, eu não vou mais habitar no meio de você, não vai ter mais tabernáculo, eu vou embora. E Moisés se agarra com Deus e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Deus então pune os idólatras. E aí é como se retomasse no capítulo 35 de novo, por isso que repete. Não houve erro do autor sagrado aqui não. Capítulo 35, versículo de 4 a 9. Vamos ler juntos? Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Vamos lá, no verso 20 do capítulo 35. Diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Lê comigo o verso 29, o que é que diz aí? Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Agora lê comigo o versículo 6 do capítulo 36, para encerrar. Vamos lá? 6:36. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Grife isso aí na sua Bíblia. O povo foi o quê? Proibido. Proibido. Ofertas específicas. Nós temos aqui, e eu quero apresentar alguns princípios para vocês. Vamos voltar para o versículo 29. Disse o Senhor a Moisés. Versículo 25, capítulo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a oferta, ela foi ordenada por quem? Por Deus. Então quem inventou oferta não foi a Universal, não foi a Presbiteriana, não foram os batistas. Quem inventou esse negócio de oferta foi quem? Deus. Veja lá no capítulo 35, que você leu comigo. Capítulo 35. No versículo 4, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor, o quê? Ordenou. Então presta atenção. Ofertar a Deus é uma ordem de Deus. Segunda coisa que você aprende no texto: quando você oferta a Deus.
Você não está ofertando para o pastor Arival, você não está dando dinheiro para o pastor, você não está dando dinheiro para a igreja. Você está ofertando a Deus. Por isso que o ofertório, ele faz parte do culto. Ele é um dos elementos do culto cristão, do culto reformado. Então preste atenção, você não vai dizer aqui, ninguém falando que estava dando uma oferta para Moisés, nem uma oferta para Arão. Eles estavam ofertando para quem? Para o Senhor. Então você, quando for ofertar, coloque isso na sua cachola. Eu estou ofertando a Deus. Agora, quem é que tem que ofertar, irmãos? Veja no texto. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esse negócio de ofertar não é para o mundo. Não é para o incrédulo. Não é para o pagão. Ofertar a Deus é um privilégio dos filhos de Deus. E não adianta você discutir com pessoas que são incrédulas, porque elas vão zombar de você, vão escarnecer de você, e vão dizer, esse cara aí dá dinheiro para pastor. Uma vez lá na PUC, um grupo, todo mundo sabia que eu era pastor, uma pessoa perguntou, Arival, lá na sua igreja tem que dar 10% para você? Eu falei, 10 não, lá é 100%. Lá o negócio é alto. Porque as pessoas têm essa mentalidade de que está dando oferta. Ah, estou dando oferta para o missionário. Não, você está dando oferta para o Senhor. Veja no texto, irmãos, e eu queria chamar a sua atenção, para o 35, versículo 29. 35, 29. Leia para mim aí, por favor. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de... Então você está ofertando ao Senhor para que aqueles que trabalham e que lideram para o Senhor possam fazer a obra de Deus. Por exemplo, aqui em Pinheiros, tudo que é arrecadado aqui, 60%, 70% é investido em missões, é investido na obra missionária de Deus. Os recursos vão para que outros possam fazer a obra. Agora vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Deus ordenou a oferta. Deus ordenou a oferta que fosse para ele e para a obra dele. Deus ordenou a oferta para os seus filhos, para a igreja, os crentes. Mas há um detalhe aqui nesse texto, versículo 8, o que é que diz aí? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Presta atenção, que toda oferta que nós fazemos para Deus, na obra de Deus, tem um propósito. Não é enriquecer Moisés. Moisés não comprou jatinho, não comprou camelo turbinado. Ele não comprou nada. Ele não apareceu na Forbes, não apareceu na Caras do Egito. Ele era um cara que ele estava ali no meio do povo. E aí você tem que entender o que o texto está ensinando claramente aqui, irmãos. Quem é que seria beneficiado com a presença de Deus? Hein? O povo. Essa oferta aqui é para construir um tabernáculo para que Deus possa habitar no meio do seu povo. Então tudo que nós ofertamos para Deus, para a obra de Deus, vem e retorna para nós como bênção. Diz amém aí, por favor. Você mesmo não tinha nada. Você começar a trabalhar, Deus lhe deu um trabalho, Deus lhe deu um curso universitário, Deus lhe deu uma profissão. Você começa a ofertar, e quanto mais você é dedicado a Deus, consagrado a Deus, mais Deus lhe abençoa. Deus lhe abençoa. Agora, na comercialização da fé é outra coisa, irmãos. Comercialização da fé, as pessoas roubam o dinheiro. A palavra é roubo mesmo. Para construir patrimônios pessoais. Patrimônios pessoais.
E nós temos que ter discernimento. Jesus, quando chegou lá no templo e viu os cambistas fazendo comércio dentro da casa de Deus, o que é que Jesus Cristo fez? Expulsou os cambistas, virou as mesas e disse: vocês não podem transformar a casa de Deus numa casa de negócio. E o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: o zelo da tua casa me consumiu. Então nós temos que ter zelo por isso. Nós temos que entender que nós não podemos comercializar em nome de Deus. Nós temos que combater essa comercialização. Mas nós não podemos deixar de ensinar aquilo que é certo. E veja, irmãos, no versículo 8. E me farão um santuário. Para quem é o santuário? Para Deus. Para Deus. Para que eu possa habitar no meio deles. Mas veja no versículo 9. Que Deus ainda exige que esse santuário seja feito de acordo com o que Ele o quê? Mandar. O que é que diz aí? Segundo tudo que eu te mostrar. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o quê? O fareis. Então tem que seguir o design de Deus. Certo? Ou seja, nós temos que receber ofertas do povo aqui, vocês dão para Deus. E esses recursos têm que ser gastos na obra de Deus. E o que é que Deus mandou a gente fazer? Deus mandou a gente fazer a obra missionária. Então nada de ficar construindo castelos. Nós temos que entender que Deus não somente pede oferta, mas Ele diz como deve ser administrada essa oferta, e Ele diz como Ele quer ser servido. Então, irmãos, a responsabilidade do conselho da igreja é muito séria diante de Deus, porque o conselho tem que dizer: Senhor, os recursos estão aqui, nós precisamos saber como é que nós vamos gastar, que tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não é do presbítero rico, não. Tem igreja aí que tem um presbítero que tem um dízimo maior, ele quer mandar na igreja. Pastor não é dono de igreja, e conselho também não é patrão de pastor. Nós estamos fazendo a obra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas vamos observar o que é que se podia ofertar aqui. Não sei se você observou, mas é tudo de primeira, irmãos. Para Deus. Veja lá que eles vão construir o tabernáculo. Veja lá no 25:3. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze. O que significa isso? Metal precioso, dinheiro. Depois pediu tecidos: estofa azul e púrpura, carmesim, linho fino. E aí vem o que? Pelos de cabra. E peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso o quê? Aromático. Pedras de ônibus, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então aqui está se falando que você pode doar recursos, materiais, dinheiro. Você pode oferecer objetos para que a obra, o tabernáculo, fosse construído. Então, por exemplo, nós começamos a construção do prédio. Se você quiser doar o piso, nós aceitamos. Tá certo? Você pode doar o material, não tem problema. Mais adiante, lá no capítulo 35, veja lá, na construção do tabernáculo, capítulo 35, veja lá. Versículo 30, você pode oferecer a Deus também serviços. Serviços. O que é que diz o versículo 30? Disse Moisés aos filhos de Israel. 35:30. Nome de Bezabel, filho de Uri, filho de Uri. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. E para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. E aí, também
lhe dispôs o coração para ensinar a outrens. E veja que aqui houve um treinamento para a turma, para a mão de obra que iria construir o templo, ou o tabernáculo. Então você pode oferecer para Deus também serviço. Serviço. Tem alguns médicos que são crentes, que estão dando serviço aqui na igreja para atender os irmãos. Isso é oferta para Deus. Deu para entender como é que é o negócio? Diz lá, ainda no versículo 35, que as mulheres também. Veja no versículo 25. Todas as mulheres hábeis, 35, 25, traziam que por suas próprias mãos tinham fiado. Estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos, o quê? De cabra. Todo mundo com a mão na obra para fazer a obra. Então, Deus está pedindo oferta. E a oferta pode ser dinheiro, pode ser material e pode ser o quê? Mão de obra. Está aí no texto. Agora, irmãos, para mim a coisa mais importante, ou o detalhe mais importante, é como é que Moisés fez para pedir dinheiro para o povo. E ao mesmo tempo, como é que eu e você, como nós devemos ofertar a Deus. Então eu queria destacar alguns pontos aqui. Certo? Veja no capítulo 35, versículo 20. 35, 20. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Pronto aí. Veja bem. Moisés reuniu o povo, certo? E diz, gente, Deus falou comigo, ordenou que nós precisamos construir o tabernáculo, do jeito dele. E vocês precisam ofertar ao Senhor. E é tão bonito isso, porque depois de comunicar essa verdade, o que Moisés fez? Dispensou o pessoal. Dispensou. Moisés, ele não fez como faz alguns pastores comercializantes da fé. Moisés podia fazer o monte pegar fogo, não podia não? Dizer, gente, olha. Moisés podia inventar ali alguma mágica, algum malabarismo. Moisés podia usar algum tipo de comunicação para criar emoção no povo, o povo meter a mão na carteira e entregar. Podia ou não podia? Mas com Deus não é assim não, irmãos. Todo mundo voltou para casa. Foi fazer as contas para ver o que tinha dentro de casa também para dar para a obra de Deus. É um ofertar consciente. Consciente. Você jamais poderá, como líder espiritual da igreja, usar técnicas de comunicação, usar ameaças, usar qualquer outro tipo de artifício para tirar dinheiro das pessoas. Ele podia ter dito aqui, gente, quem der aqui vai ganhar em dobro. Como outro dia eu vi na televisão, um pastor famoso aí. Se você der R$1.000, Deus vai lhe dar 100 mil, 10 mil. Moisés não fez isso, fez? Não fez. E não é para fazer mesmo, não. Como é que o povo tinha que dar? Versículo 21, no capítulo 35. Vamos ler juntos aí? E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que ofertar para Deus tem que ser de coração. E de coração voluntário. Diz aí, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Foi um ato voluntário, espontâneo de coração. Eles estavam dando para Deus, eles estavam ofertando para Deus, eles queriam a presença de Deus no meio deles. Todas as tendas, elas seriam armadas em torno daquela tenda principal que simbolizava a presença de Deus.
Todas as vezes que ia começar a marcha, aquele tabernáculo era desarmado, a nuvem subia e o povo marchava. Irmãos, Deus não quer nada de você. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Veja no texto, e eu queria chamar a sua atenção para o verso 29. Os filhos de Israel, 35, 29, o que é que diz aí? Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. A saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra de Deus. A oferta tem que ser de coração. Mas vamos voltar lá para o versículo 25. Capítulo 25. Tem um detalhe aqui, que um texto completa o outro. E eu quero dizer para você, diz assim, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem, cujo coração mover para isso. Dele recebereis o quê? A minha oferta. A minha oferta. E você vai descobrir que Deus vai pedir, não o que você não tem, mas Deus vai pedir o que você tem. E é tão bonito isso, porque o texto vai colocar claramente, aqui no 35, versículo 5. 35, 5. Como é que é a primeira frase que aparece aí? Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Deus não vai, você não pode ofertar a Deus aquilo que você não tem. Agora, Deus sabia que o povo tinha? Sabia. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que o povo do Egito pagasse o fundo de garantia de 400 anos para o povo. E o povo deu dinheiro para Israel. Saiu com dinheiro, com joias, com tudo, então o povo tinha. E você sabe que judeu até hoje gosta de joia, né? Joia é dinheiro, porque se der uma perseguição, ele some. É fácil de levar. Mas é importante você entender isso aqui no texto, porque Deus, Ele não pressiona as pessoas, Deus não ameaça as pessoas, Moisés não fez isso. Eu vejo, e já vi na televisão, algumas igrejas, o sujeito começar, quem tem 1000? Quem tem 900? Aí vai baixando. Até chegar em 10. Coitado do que vai lá na frente da 10. Me contaram uma história, diz que é verídica. Uma irmã estava com um filho drogado, foi preso. E ela foi numa dessas pseudo-igrejas falar com o pastor, para que o pastor orasse pela libertação do seu filho. E chegando lá, o pastor perguntou, mas quantas... O pastor não, o pilantra lá, perguntou assim, quanto é que você tem? Ela disse, eu só tenho 50 reais. Ela disse, não, mas é muito pouco. Uma oração dessa custa pelo menos 500 reais. Mas, como a senhora veio aqui, eu vou fazer a oferta, mas eu não garanto que ele vai ser solto. Por 50 reais eu não dou garantia de soltura. Isso é cômico, para não ser o quê? Trágico. Porque isso é que está aí, irmãos. O sujeito compra fazenda, o sujeito compra avião, o sujeito faz fortuna pessoal, tomando dinheiro das pessoas, em nome de Deus. Manipulando as pessoas, pressionando as pessoas. Eu conheço muita gente que está ferida, porque deu tudo, foi pressionada, foi constrangida, vendeu casa, deu dinheiro, porque esse pessoal não tem escrúpulos, como está lá em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, claramente Pedro falando que os falsos mestres, os falsos profetas, eles fazem comércio das pessoas. Das pessoas. Mas eu queria chamar a sua atenção para outro detalhe que está aqui, né?
Muito interessante. Diz o texto sagrado, disse mais Moisés, esta é a palavra do Senhor, toma do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Então tem que ser de coração, tem que ser voluntária, tem que ser daquilo que nós temos. Que nós temos. Agora, irmãos, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 16. Coríntios, capítulo 16. O princípio é o mesmo. Os apóstolos fizeram. Aqui é outra oferta específica. Capítulo 16, versículo 1. Paulo está fazendo agora não uma campanha para o tabernáculo. Está fazendo uma campanha para os crentes da Judéia que estavam passando o quê? Necessidade. Presta atenção para você ver que o que está lá em Êxodo é o que está aqui. A Bíblia não muda. Não tem esse negócio de diferente do Antigo Testamento para o Novo. Paulo diz assim, vamos ler de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazeis vós também, como ordenei às igrejas. Quem foi que ordenou? Um apóstolo. Vamos fazer a oferta, vamos ajudar os crentes pobres. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Veja que Paulo dá aqui alguns bizus aqui para a gente. Ele vai ensinar o quê? Que a oferta tem que ser uma coisa organizada. Tem que ser no primeiro dia da semana. Que dia era esse? Dia do culto. Essa oferta é individual. Cada um de vós. Essa oferta exige preparo. Ponha de parte em casa. Então não é uma coisa que chega lá na igreja, tem uma emoção, uma convulsão, solta fumaça no púlpito, toca uma trombeta e você dá o dinheiro. Não é assim não, irmão. É consciente. Consciente. E ele vai dizer aí, conforme a sua prosperidade. Prosperidade. Ou seja, se você tem, você dá. Se você não tem, você não dá. E quanto mais você tem, você deveria dar. Tá certo? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será o quê? Colocado, irmãos. Quanto mais você é fiel a Deus, quanto mais você investe no reino de Deus, mais Deus abençoa você. Se você observar aqui, todos esses princípios são os mesmos que estão lá em Êxodo. Eu queria encerrar chamando a sua atenção para o capítulo 35 de Êxodo, 36. Versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos começar do versículo 5. Vamos lá? E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Presta atenção. Moisés poderia ter dito o quê? Deixa, gente, vamos fazer uma poupança. Podia ou não podia? Moisés podia, é agora que eu vou trocar de carro. Podia ou não podia? Ele podia dizer, não, deixa o povo trazer. Porque a medida do ter nunca se enche para as pessoas. Mas o que Moisés faz aí, irmãos? Moisés então o quê? Versículo 6. Então ordenou Moisés. Como Paulo fez, ordenou. Foi proclamada no arraial dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Que coisa linda. Você tem um projeto, Deus tem um projeto. Nós temos que levantar ofertas específicas para aquele projeto. A partir do momento que aquilo alcança o objetivo, não precisa trazer mais. Vocês já viram na televisão os pastores proibindo trazer dinheiro, irmãos? Vocês já viram? Algum? Nessas igrejas aí pentecostais? Neopentecostais?
É de campanha em campanha. Esse mês é o mês de Sansão. O mês que vem é a campanha de Elias. Tem agora a campanha das primaveras, das estações do ano. Campanha da primavera, do verão, do inverno. Tudo para arrumar dinheiro. E para enganar as pessoas. Esse é que é o problema. Prometer para as pessoas aquilo que Deus não está o quê? Prometendo. Gente que vai nessas igrejas e o pastor diz, você está curado. O cara chega em casa e não está curado. Vamos ver só um exemplo disso. Jeremias capítulo 23. Já estou encerrando. Já são 8h15, irmãos. Jeremias 23. Esse negócio de falso pastor, falso profeta, isso é antigo, viu, irmãos? Veja o que Deus manda dizer através do profeta. Versículo 16 do capítulo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs o quê? Falam as visões do seu coração, não que vem o quê? Da boca? Preste atenção. Esses picaretas, eles o quê? Eles não pregam a palavra. Eles não ensinam a palavra de Deus. Ou eles pegam e torcem a palavra de Deus. Ou usam os textos que eles acham que podem manipular. Enche o povo de vãs o quê? Esperança. E o que Deus está falando para o povo? Não deis o quê? Ouvidos. É Deus que está dizendo. Versículo 17 diz assim, vamos ler, o que diz? Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal. Você já viu esses falsos pastores pregar sobre arrependimento de pecado, mudança de vida, abandonar vício, abandonar pecado, largar o pecado? Eles não pregam sobre isso. Se der dinheiro, está bom. Se der dinheiro, vai na paz, está abençoado. E o pior disso, irmãos, é que vem o marketing. E o marketing, muito bem feito, diz assim, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida o quê? Se transformou. Não diz assim, depois que eu fui para Jesus, depois que Jesus entrou na minha vida. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho da tribulação, sabia disso? É da tribulação. Depois que a gente aceitou Jesus, a gente sofre pra caramba. Sofre por fora, sofre por dentro. A gente é abençoado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho de Jesus é o evangelho da aflição. Isso não significa que Deus não abençoa as pessoas materialmente. Isso não significa que Deus não abençoa a pessoa com família, com filhos, com netos. Irmãos, é a bênção do Senhor que enriquece. Não são coisas materiais. E aí eu queria chamar a sua atenção para o fato de que no verso 21 do capítulo 23, Deus vai falar uma coisa muito séria aqui. Jeremias 23, 21. Já está virando outro sermão, mas não é não. O que diz aí? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a ele, contudo eles o quê? Profetizaram. Eu agora sou apóstolo. Eu agora sou bispo. E eu agora vou ordenar Tássia também como bispa. Bispa Tássia. Foi Deus que mandou? Por isso, que lá em Mateus capítulo 7, muitos dirão naquele dia, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos isso. Jesus diz, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Porque existe a iniquidade religiosa. Existe a iniquidade que é praticada dentro dos templos. Dentro dos espaços chamados sagrados. Irmãos, vamos fazer como Deus está mandando. Vamos voltar para as Escrituras. Não vamos ficar inventando quermécia,
nem rifa, nem essas coisas que crente fica inventando. Deus tem abençoado o seu povo. E quando Deus coloca diante de nós os projetos dele, nós temos que investir como sendo de Deus. E nós estamos fazendo não para pastor, não para denominação, não para igreja. E eu louvo a Deus porque o Conselho de Pinheiros e essa igreja tem construído o templo, tem feito tudo, depois que constrói, que organiza, a gente passa o patrimônio. Não tem placa dizendo, esse templo foi construído na época do pastor Arival, quando o conselho era formado por fulano, 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 fulano. Não tem nada disso aqui não. Porque aquilo que a gente faz com a mão direita, a esquerda não deve ver. Não existe, meus amados irmãos, marketing de oferta. Não existe. Marketing social. Eu estou dando para Deus. Ó. Gente, eu estou dando, viu? Não é assim que Deus quer. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei vocês essa noite, mas é o que a Bíblia está dizendo. E hoje, amanhã nós comemoramos dia da reforma. Véspera de dia de finados. Porque a igreja católica quer faturar muito. Muito. Porque as indulgências seriam vendidas ali. E o cara que vai para o cemitério dia 2, ele vai lá, ele chora, fica com saudade da mãe. E aí o teto chegava e diz, quer comprar a salvação de sua mãe. E vendia a indulgência. Aí Lutero vai lá e fixa as 95 teses para dizer, não é desse jeito. E o que Lutero faz? Publica a Bíblia em alemão e coloca a Bíblia na mão do povo. E o que Lutero faz? Ele é o pai da escola pública. Não foi Marx, não. Não é o pessoal que está aí dizendo hoje que é os vermelhinhos aí, caviar. Não tem nada a ver. Quem fez a reforma foram os reformadores baseados na palavra de Deus. E nós temos que voltar para isso aqui, irmãos. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser mais crente do que ninguém. Mas eu tenho a responsabilidade, Senhor, como pastor dessa igreja, de mostrar a verdade da tua palavra. Que o teu Santo Espírito abra o entendimento do teu povo, o coração do teu povo, para que possa ofertar ao Senhor, de coração, voluntariamente, com alegria, para que a tua obra cresça, para que o teu reino se desenvolva. E que o Senhor coloque temor do Senhor no coração do conselho dessa igreja, na direção da junta missionária, na direção de cada líder de departamento, para que nós possamos administrar os recursos do Senhor com temor, com seriedade, com respeito. E que o Senhor continue abençoando a vida da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.